Olá, meus queridos, uma boa noite a todos. Eu queria trazer umas matérias rápidas, né? Porém, mostrando nas escrituras um ponto muito interessante, né? Que talvez para alguns, para vocês pensarem um pouco e olhar as escrituras com outro olhar, né? Além. Veja essa matéria do UOL, tá bom? Olha o que a UOL vai falar. Mulheres poderão reproduzir entre si no futuro, diz pesquisador americano. A frase que dá título a este texto não é estratégia sensacionalista para ganhar seu clique, tampouco achismo como os compartilhados em correntes de WhatsApp. Ela foi dita em entrevista ao Universo pelo pesquisador americano Melvin Konner, formado em algumas das melhores universidades dos Estados Unidos, entre elas Harvard e o MIT, diplomado em medicina, neurociência, antropologia e bioantropologia. Professor da Universidade Emory, no estado de Georgia, Konner tem como uma das linhas de pesquisa as relações entre homens e mulheres, principalmente no que diz respeito à dinâmica de poder, envolvendo de genética, história e evolução humana. E olha só, o pesquisador lançou em 2015 o livro Women After All, Mulheres Depois de Tudo, que chega agora à Europa e aguarda interesse para publicação no Brasil. Na obra, afirma que mulheres são superiores aos homens em vários quesitos e, à medida que passam a ocupar mais espaços de poder, tendem a tornar o mundo um lugar menos violento e mais inclusivo. No livro, aponto que as mulheres em geral são menos violentas, mais inclusivas, menos agressivas, no estilo de liderança e mais preocupadas com as crianças e com o planeta. Também cometem menos crimes sexuais. Há estudos mostrando que governam com mais transparência do que os homens. Ao mesmo tempo, a supremacia masculina está em declínio, já que as características principais do status quo mantido por homens, como agressividade, violência e belicismo, estão perdendo sentido. Mesmo as Gs, né, diz Konner, hoje se dão por meio de principalmente de tecnologia e não de força. Claro, né, e as tecnologias foram trazidas por quem, né? Segundo o pesquisador, no futuro próximo, as mulheres poderão inclusive se reproduzir sem a participação masculina. Mas, felizmente para nós, a maioria das mulheres parece querer nos manter por perto. Os machos se desenvolveram originalmente para aumentar a variedade genética da espécie e ainda servimos a esse propósito, entre outros. Olha só, a pergunta, né, por que ele acha que a supremacia masculina está acabando? E ele vai falar aí um monte de blá 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 dele, bobagem. E olha só, abre aspas. Uma das principais razões para o declínio da supremacia masculina é que as características gerais dos homens, agressividade física e força da parte superior do corpo, que nos permitiam dominar as pessoas, não são mais tão necessárias quanto antes. Lutas e carregamento de peso serão cada vez mais realizados por máquinas, que tanto mulheres quanto homens podem controlar. Nesse ponto aqui, tá, irmãos, das máquinas, ele tem razão. Esse mundo está sendo criado, vocês estão vendo aí, eu já trouxe vídeos anteriores falando sobre o índice de desemprego no mundo que sobe e não baixa. As pessoas não querem mais voltar para o mercado a trabalhar em escritórios como antes e etc. E o homem, ele é um ser de força e é um ser matemático. O homem, ele é mais matemático, ele tem a mente voltada para geometria espacial, para matemática, para os números, para o pensamento lógico. Coisas que as máquinas fazem com uma velocidade um pouco maior, né, ou muito maior que a mente humana por enquanto, até que nós saiamos desse corpo e o nosso ser receba a capacidade do Messias. Mas a forma que como ele descreve o homem, olha só, então isso significa que haverá mais a supremacia feminina. Ele falou, não estou dizendo que as mulheres serão mais influentes, apenas que se torna cada vez menos possível para os homens dominarem. Bom, isso não é real, tá? Essa mesma história, tá? Isso se repete, isso é uma coisa louca. Né? Hoje o canal lá do Jason Rosa trouxe, né, sobre Gênesis 3. Primeiro começa a mulher.
primeira a cair na história de ser Deus, de ter todo o poder, de ser independente, é a mulher. Aí a mulher cai, o homem cai logo atrás, porque ela arrasta o homem com ela, né? Mas pode perceber, a primeira a cair nesse papo, nessa esparrela, é a mulher. A mulher cai primeiro, ela cai nessa desgraça que é prometida há milênios. Porque como a serpente ofereceu para ela, né? Ela acreditou na tese da serpente, não ganhou a vida eterna coisa nenhuma, ganhou mais dor e morreu. Terminou morta, frustrada, num fim trágico. Trágico para ela e também para o homem. E isso vai se repetir. Vamos lá? Outras matérias para a gente trazer aqui. Não vamos parar não. Para você ver a bestialidade que está chegando as coisas. Vamos lá? Os bebês sem mãe de úteros artificiais são o futuro para o qual estamos rumando. Se vocês acham que já viram de tudo, vamos lá, vamos para os próximos. Isso aqui é ciência, tá, irmãos? Isso já é possível. A capacidade de criar filhos independentemente de suas mães é atualmente matéria de ficção científica. Mas em nosso mundo cada vez mais transhumanista e administrativo, eles poderiam um dia ser uma característica horripilante da realidade? Um filme que deve começar a ser rodado em março do próximo ano terá úteros artificiais, como um dispositivo central do enredo The Pod Generation, descrito como sci-fi rom-com. Contará com Emilia Clarke, da fama do Game of Thrones, e Chiwetel Ejiofor, acho que é assim que fala o nome, não, esse aí eu não sei, não conheço, não assisti essa série e não pretendo. Mais conhecido por seu papel de estrela em 12 Years a Slave, como Rachel e Alvy. Um casal procurando ter um filho juntos, mas não de forma tradicional. Situado em um futuro próximo, o casal será capaz de compartilhar a gravidez de seus efeitos colaterais graças aos úteros destacáveis. Mas olha que coisa louca, né? Embora The Pod Generation seja ficção, úteros artificiais são, na verdade, um tópico quente nas notícias científicas preditivas. Embora originalmente este sonho do cientista maluco possa ter estado em uma lista de outras invenções malucas sonhadas por uma imaginação irrestrita da era atômica, ser tendência hoje em dia parece mais devido à obsessão progressiva com o transhumanismo e a fuga dos limites do gênero ou fertilidade tradicional. E olha só, além disso, em um ramo diferente da mesma raiz, parece haver um subconjunto do liberalismo progressista obcecado por todas as coisas ciência. O que podemos chamar de culto Bill Nye dos fanáticos da ciência pop obstinadamente ateus que gritam emocionalmente sobre a ciência, muitas vezes pontuando o jargão científico com palavrões em voz alta devido a alguma noção equivocada de que apoia seu próprio tipo de política desperta. Vamos lá. Para onde nós estamos caminhando? Exogênese é o termo para o crescimento de um bebê fora do útero. O único aspecto não horripilante dessa pesquisa é o desenvolvimento de um protótipo para a gestação de bebês prematuros, mas, infelizmente, em todos os casos em que a ciência liberal ocidental se refere à exogênese para bebês prematuros, você encontrará o acompanhamento empolgante e talvez possamos acabar com úteros humanos por completo. Veja o que está sendo falado. Tá? Estou lendo rápido para vocês aqui porque a matéria é extensa. Tem partes que são mais importantes. A matéria simplesmente está dizendo que eles vão criar crianças sem a necessidade de uma mulher. Tá? Olha só. Embora haja reconhecidamente benefícios nessa ideia para gestações tradicionais, como considerações para o tratamento de fertilização in vitro, a linguagem em torno dessa tecnologia invariavelmente leva às palavras da moda progressivas que causam em muitas de nós grande apreensão, linguagem como igualdade de reprodução, por exemplo, com isso, e eles querem dizer que casais homossexuais são capazes de criar filhos sem usar substitutos, ou transgêneros de homem para mulher, realizando suas fantasias ao criar filhos ao partir do útero artificial. Né? Ironicamente, apesar de muito nosso mundo contemporâneo ser um joguete político do feminismo, o útero artificial é saudado como uma forma de engravidar sem mulheres. Uma criança verdadeiramente sem mãe,
uma criança cujo pai é a própria tecnologia. Então hoje, irmãos, tá? Hoje, tá? Isso é ciência que eu vou explicar para vocês. É possível, tá? Por meio da edição genética, eu pegar a genética, tá? O sêmen de um homem, e aí eu vou num útero artificial, implanto ele no laboratório, eu crio uma vida. Ou eu pego o DNA, por exemplo, o DNA, né, de 2, 3, 4 homens, insiro nessa manipulação genética, eu crio uma vida que não tenha participação feminina, porque tudo pode ser artificial, somente a partir do homem, tá? Isso é ciência. Você sabia também, né? Você sabe, isso é outro fato, é ciência. Eu vou colocar algumas matérias aí embaixo para vocês verem, vou postar no Telegram para vocês lerem, vai ser mais interessante, tá bom? Mas a mulher, né, a mulher ao longo da sua vida, as mulheres não sabem disso que está sendo feito com elas no mundo, essa liberdade que foi dada e esse descontrole do seu corpo e das suas emoções no que diz respeito inclusive à área sexual, é uma obra do maligno para destruir as vidas, as famílias e etc. Toda vez que a mulher ela tem relação com o homem, o DNA daquele homem, que é o espermatozoide do homem, ele vai para dentro do corpo da mulher e se aloja nela. E em muitos casos vai para o cérebro ou vai para o osso da mulher. Então, a mulher que teve relação com outro homem, o DNA daquele homem nunca mais sairá dela. Então, se essa mulher teve parceiros sexuais, uns 3, 4 ou 200, ela tem nela o DNA desses 200 homens. Agora você entende o sentido de que, quando Deus vai lá na Torá e pede para Judá, né? Tinha uma lei. Tem uma lei na Torá e Judá fez isso. Você vê na novela Gênesis, foi bem recente, né? Quando o filho primogênito morreu, então o irmão do filho tinha que casar com a mulher para suscitar um herdeiro para o irmão que faleceu. Porque o filho não será dele, o filho terá a genética do primeiro homem. Tá bom? Você entende isso? Que a mulher, ela tem esse quesito. Então, quando na Torá o Senhor pegava casos, por exemplo, de mulheres que passavam por uma série de violências, e Deus mandava o quê? Exterminar a linhagem daquele homem. Automaticamente tinha um efeito que vocês sabem que vinha sobre ambos, né? Inclusive sobre a criança. Então, aí você corrompeu a raça humana, né? Por isso, irmãos, tá, que necessariamente não é possível você manter a perpetuação de uma raça sobre a Terra só por meio da mulher. Por isso que Deus conta as linhagens através do homem, é o patriarcado que sobressai. Não importa, esse mundo está querendo colocar as mulheres no poder e isso já deu errado uma vez, tá? Já deu errado. E vai dar errado de novo. Vai dar errado de novo porque eles querem enganar a raça humana de novo com a mesma historinha de sempre. A mesma história de sempre. Por isso que os homens, como no caso de Moisés no Egito, quando o faraó diz mate todos os meninos homens, todas as crianças que sejam do sexo masculino, mate até os 2 anos, mas as meninas deixe viva. Por quê? Porque essas meninas iriam se casar com egípcios, e ao longo dos anos, em poucas décadas ou séculos, o DNA judaico sumiria, porque só haveria mulheres, e como elas se casariam com homens de outra linhagem, o DNA de Deus sumiria da Terra, mas Deus jamais permitirá que isso aconteça na Terra. Tá bom? Então isso é ciência, que a Bíblia fala há milhares de anos e você precisa saber. Mas vamos lá, né? Se hoje é possível criar uma criança sem uma mãe, quando você lê sobre o líder que virá sobre o mundo, em Daniel capítulo 11, versículo 37, diz sobre ele: e não terá respeito ao Deus de seus pais,
nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Então, olha só, ele não terá respeito ao Deus de seus pais e nem terá respeito ao amor das mulheres. Quando fala que ele não terá respeito ao amor das mulheres, irmãos, isso não significa que será um homoafetivo, né? Muitos falam, será um homossexual, o anticristo, o líder mundial. Não necessariamente. Será alguém que realmente não tem amor das mulheres, de mulher nenhuma. Ele não terá nem amor por mãe, porque ele não tem mãe. Ele é um ser desprovido de mãe. Então ele não tem como desenvolver um sentimento de afeto por uma mulher, porque ele não tem mãe. Quem tem mãe sabe o que é isso, né? O afeto, o amor que não tem como se comparar, que é o de uma mãe. Então você imagina um ser que não experienciou, né, fora o amor de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem mais expressa esse amor na terra é uma mãe. E este ser que virá ao mundo, ele não terá isso. É um monstro, é uma aberração mesmo, que será posto para cuidar do mundo. E muitas ovelhas serão entregues nas mãos dele. Muitas ovelhas. Para que cumpra-se o que está escrito pelo profeta Zacarias, né, no capítulo 11, tá bom? Porque o Senhor, olha só, ele fala aqui um monte de palavras contra os pastores, tá bom? E fala dos pastores que existem na terra, que ele irão destruir, e etc e tal. Mas ele fala que ele vai... No versículo 16, olha o que o Senhor fala: porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então é isso, irmãos. É isso. Um pastor se levantará sobre a terra, que não cuidará do rebanho. Não vai cuidar da pequena, não curará a ferida, não vai apacentar a sã. Ele só vai destruir, comer a carne e despedaçar o que sobrar. Mas nós esperamos o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, que virá muito em breve. Então esse estudo para vocês é bem simples agora nessa noite. Meditem nisso, porque a ciência avança a passos largos e vocês estão sendo preparados, né, preparados aos poucos nos filmes, séries e etc e tal. Chegou mensagem, mas não vou cortar, mas vou mandar esse vídeo para vocês aí no ar, tá bom? Que o Senhor os abençoe. E não esqueçam aí, compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal você que ainda não é inscrito, e Deus os abençoe até o próximo vídeo.